Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem especulações, embustes, sofismas, e também não tem achismos de propriedade. Aqui tem exegese e exegese racional. E hoje eu quero refutar um canal chamado Fala Sério Pastor. O dono do canal se chama Pastor Eleazar. Eu não conheço muito bem esse canal. O Robson, do canal Robson 2.0, me apresentou o canal, me enviou esse vídeo para que eu pudesse fazer essa refutação. E eu irei fazer a refutação da melhor maneira possível, até porque o tema é conhecido, é o termo geração. E eu quero que você que é inscrito do canal, você que me segue, preste atenção no show de sofismas. O show de sofismas que esse pastor vai usar para tentar, através do malabarismo, das manobras, justificar o tal do apocalipse protestante, o apocalipse futurístico. Como eu falei em outros vídeos, ninguém defende o apocalipse futurístico se não tiver que conjecturar textos bíblicos e também usar de especulações, sofismas, embustes. Não consegue, gente. Ninguém consegue defender o apocalipse futurístico, tá? E antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo. É muito importante, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir com o meu canal, agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. Se você tiver dificuldades com o link do Apoia-se, tem também a opção do clube de membros do canal e também o PayPal. Todos terão os seus benefícios, aliás, os mesmos benefícios, tá? E também tem a opção do QR Code, aqui do lado aqui tem o QR Code com o Pix do canal. Mire o celular, faça uma doação e seja feliz. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, tem a minha página lá no Facebook também, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Tem o meu novo blog, horadomacabeus.com. Estou fazendo uma mudança no meu blog, tá? E, infelizmente eu vou ter que mudar de host. O WordPress, gente, é brincadeira, tá cobrando R$ 400 para renovar, o host, a hospedagem do meu blog, cara, não dá. Vou ter que procurar uma outra hospedagem, infelizmente estão metendo a faca, tá? Mas o blog vai continuar, tá bom? Só que eu vou ter que mudar a hospedagem. Mas enfim, o nome, se eu vou tentar continuar com o mesmo domínio, horadomacabeus.com, vou só mudar a hospedagem, tá? Tem também o Twitter e o Instagram. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, minha gente, vamos mudar de cena aqui. Deixa eu colocar na próxima cena. E o pastor é esse aí embaixo aí, ó, tá vendo? O tal do Eleazar, Nome bíblico, Eleazar. Prestem atenção no show de sofismas que esse pastor vai usar para tentar defender o apocalipse futurístico, tá? Em cima de uma dúvida de um fiel. O próprio fiel que segue o pastor, vai expor essa dúvida em cima do termo geração. Prestem atenção. Por isso que eu digo, gente, o preterismo, entenda, eu não gosto muito do termo, eu nem uso muito esse termo, preterismo. Mas o preterismo é objetivo e ele é perfeito. Ele te traz uma interpretação do Apocalipse objetiva, racional. Você não precisa conjecturar nada, você não precisa mudar nada dentro do Apocalipse. Não precisa mudar, não precisa acrescentar, não precisa tirar nada. Você consegue interpretar o Apocalipse perfeitamente, tá? Agora prestem atenção nisso daqui. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Mais uma vez é bom ter você aqui e você sabe que pode participar conosco. Hoje nós temos a participação da Rose Moura. Ela vem lá de Goiânia mandando a sua pergunta para nós aqui no canal. E você pode fazer a mesma coisa, é só enviar aí no meu Instagram. Aproveita para me seguir no Instagram, manda a sua pergunta e a gente vai colocar você aqui no canal participando. E aí o texto de hoje é muito interessante, texto aí de Marcos,
sobre a volta de Jesus e aquele texto onde Jesus diz: não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. É interessante que esse texto, né, ou pelo menos esse versículo dentro do texto, é uma pedra no sapato protestante, porque eu não vejo nenhum pastor pregando sobre isso, a não ser que seja questionado. Mas eu não vejo nenhum pastor pregando a respeito disso, tá? Deixa eu dar uma adiantada no vídeo aqui, porque aqui vai ter, né, a apresentação e já vou passar para a pergunta, né, dessa moça aqui que é fiel, né, da igreja desse pastor. Prestem atenção. Olá, pastor, eu sou a Rose Moura, eu congregava no Distrito Santa Maria da Vitória, na Bahia. Hoje eu estou congregando no setor Faisalville, em Goiânia. E eu, meditando na palavra de Deus hoje, eu abri no livro de Marcos, aqui no capítulo 13, quando fala sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. E aí eu... Prestem atenção que ela está expondo algo racional. Olha, o texto está falando sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Filho do Homem. Ela já está expondo algo racional. Veja, se você ler o texto sem o vinho protestante, sem estar embriagado com aquele vinho protestante do apocalipse futurístico, você tem aquela visão racional do texto. Vamos continuar aqui. Cheguei no versículo 30, que diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aí eu não compreendi. Preste atenção. Ela tem uma visão racional e não compreendeu. Por quê? O que ela aprende dentro da seita que ela participa é que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai começar a soltar tormentos divinos aqui na Terra, na humanidade, principalmente nos católicos, e eles vão ser arrebatados, vai ser essa coisa toda, né? O filme de Hollywood. Então ela não compreendeu. Na verdade ela compreendeu, ela entendeu, só que ela está confusa porque o que ela aprendeu dentro das seitas protestantes é que tudo isso aí é uma bobagem. O que está escrito ali na sola escritura dela é uma bobagem, tem que conjecturar aquilo. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente. Acredito que seja dúvida de muitas outras pessoas também. Fala sério, pastor. A pergunta é, por que não procura um canal, né? Um canal que prega um apocalipse racional, algo objetivo? Por que vai procurar um pastor desse, no qual ela sabe que ele vai conjecturar? E quando eu falo conjecturar, gente, tá? Entenda, mentir. Ele vai inventar uma mentira ali para defender esse apocalipse futurístico que nunca acontece. Esse é o problema. Nunca acontece esse apocalipse futurístico. E no final, ele vai dar uma escorregada. Porque ele vai procurar ali uma interpretação adventista e ele vai dar uma escorregada na interpretação. Prestem atenção. Muito obrigado, Rose, por sua pergunta. É uma pergunta bem interessante. E eu queria ler com você o texto de Marcos, conforme ela apresentou, capítulo 13. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler ali o contexto também, tá certo? Então, Marcos, capítulo 13, e a gente vai perceber ali o contexto dessa parábola da figueira. Prestem atenção. O contexto, quando você fala em contexto, você está falando do enredo, né? Da situação no qual o texto está expondo. E a situação toda gira em torno do quê? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Gira em torno da destruição do templo de Jerusalém. O contexto é a destruição do templo de Jerusalém. Você não tem como retirar isso do contexto. Então ele está inventando um outro contexto. Ele está deixando de lado todos aqueles versículos que falam da destruição de Jerusalém, do sítio de Jerusalém. Está deixando de lado, está inventando um outro contexto, tá? Mas a fiel ali, ela colocou a grande tribulação dentro do contexto. Mas ele pula a grande tribulação e o significado da grande tribulação. Jesus conta uma parábola, a parábola da figueira, e em Marcos capítulo 13, a partir do verso 28 diz assim, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, muito interessante. Olha, prestem atenção. Peço para que você guarde o termo voz, geração e porta. E a palavra porta, tá? Voz, geração e a palavra porta. Depois eu explico o porquê. O contexto, e eu queria ler com vocês também o texto correlato que está em Mateus. Ele é um pouco mais amplo, Mateus capítulo 24, e a partir do versículo 32, a gente tem assim um relato um pouquinho mais amplo. Ele fala dos sinais no sol, na lua. Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. É a mesma parábola, é a mesma história, tá? Mas tem algumas coisas a mais. E diz... Perceba que ele está tentando bolar alguma coisa dentro da cabeça dele, né? Ele está tentando ali inventar alguma coisa, ele já está se complicando aqui, ó. Eu vou pegar um outro texto para ver se eu encontro alguma outra coisa nesse outro texto que é parecido, mas pode ter uma informação que eu consiga conjecturar, né? Diz assim, olha, aprendei, pois, da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, peraí. Quem é o vós aqui? É o vós, os discípulos, ou vós, quando virdes estas coisas? Olha a conjectura. O cara está mudando a gramática. O cara está mudando o português, o latim, ele está mudando o grego, porque o vós aqui, tanto no português, no latim, no grego, tem o mesmo significado. Presta atenção que ele começou a conjecturar. Vai pegando a ideia aí, irmão. Então, o que o texto... Vai pegando a minha mentira aí, irmão. Vós, é vós, vocês que estão escutando, ou vós quando virdes? É a mesma coisa. Não tá, Jesus Cristo não está separando quando virdes e o vós. Ele não está separando. Mas prestem atenção. Tu diz, olha, assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual? Esta que vê estas coisas acontecerem e que está próximo às portas à volta de Jesus? Ou esta geração dos discípulos? Entendeu o que ele está tentando fazer aí? É vós que vai ver essas coisas. Então é uma outra geração, não vós. O cara tá conjecturando. Tá inventando uma mentira, na verdade, entendeu? Até porque... Antes de continuar, prestem atenção. Vós, se você pegar a concordância Strong ou qualquer outro léxico também, você vai ver que no grego tem o mesmo significado. Quando diz vós, designa as pessoas com as quais se fala. Então, quando Jesus Cristo estava usando esse termo vós, ele estava designando as pessoas no qual ele estava falando, as pessoas que estavam escutando ele falar, e não uma geração futura que iria ver alguma coisa. Então Jesus Cristo estava determinando, vós irão ver essas coisas. Vós, quando tudo acontecer, vós irão ver todas essas coisas. É isso que Jesus Cristo estava falando. Ele está mudando o significado de vós. Jamais Jesus Cristo poderia usar esse termo vós para uma outra geração, para alguém que não estava ali naquele momento. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. A expressão esta geração é comumente usada por Jesus em diversos outros lugares, como uma referência, às vezes, à destruição de Jerusalém, quando Jesus estava falando... Ó, conjecturando. Ele sabe da verdade. Ele está falando, esta geração geralmente... É usada várias vezes dentro da Bíblia Sagrada, principalmente nos textos quando se referia à destruição de Jerusalém. Ele sabe. E o texto que ele está citando é sobre a destruição de Jerusalém. Sobre os acontecimentos que ocorreriam ali depois do seu retorno ao céu
e ele dizia, não passará esta geração, uma referência àquela geração de fato, a gente vai perceber que em alguns dos contextos era uma clara e nítida referência à destruição de Jerusalém e não à volta de Jesus. Mas no contexto aqui desta parábola, de fato, o assunto é volta de Jesus. Entende o que ele está fazendo? Está separando a volta de Cristo com a destruição de Jerusalém. Sendo que a volta de Cristo está ligado à destruição de Jerusalém. O texto é o mesmo e o contexto é o mesmo. A situação, o enredo é o mesmo. O texto está falando sobre a destruição de Jerusalém. E Jesus Cristo está falando, quando tudo acontecer, é a minha volta. Só que, como eu falei, gente, já expliquei, é a volta de Cristo nas nuvens do céu. Jesus Cristo em nenhum momento falou que queria voltar a este planeta, a este mundo. Ele falou que essa volta nesse texto era nas nuvens do céu. Tanto que ele fala, se alguém disser que eu estou na casa, no campo, no deserto, eu não estou, é um falso Cristo. Então, não seria uma volta a este planeta. Mas tudo isso ele passa por cima. Como eu falei, está tentando conjecturar. E entenda, conjectura como mentira, tá? Mas o próprio contexto nos dá as informações necessárias quando nós lemos que, como eu já expliquei aqui no verso 34, verso 33 e verso 34 diz, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, a geração que via estas coisas acontecerem, sem que tudo isso aconteça. Você tá vendo? Cara, não existe isso que ele está falando. Ele está mudando o português. E, como eu falei, no latim e no grego, tem o mesmo significado. Vós, quando fala assim, vós, quando virdes, vós, está falando daquelas pessoas. De novo, vou colocar o dicionário aqui. Olha aqui, ó, vós, designa as pessoas com as quais se fala ou escreve, pode funcionar como sujeito. Vós sois misericordioso. Como predicativo, os traidores do reino sois vós. Está falando para aquelas pessoas. Não pode designar isso para uma pessoa que não está ali, naquele momento. Então, pastor, você está mentindo. Você está mentindo. Este é o problema, você está mentindo e sabe que está mentindo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o Pai. Pois, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, etc. Então, o contexto de fato é a volta de Jesus. Mas Jesus não está falando que é aquela geração dos discípulos que vão presenciar isto. Ele não diz o dia e a hora, então ele é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, quando virdes estas coisas acontecerem, a figueira, ele conta a parábola da figueira, todos estes fenômenos, se você pega toda a perícope, você vai perceber que fala do sol, o escurecimento do sol, do escurecimento da lua, e os poderes do céu serão abalados, então, todo o... Agora já está, entenda, quando Jesus Cristo fala tudo acontecer, está falando da destruição de Jerusalém, ele está contando... Ele está falando sobre um evento, está fazendo a narração de um evento, né? Então não tem só o escurecimento do sol, da lua e as estrelas caindo do céu. Até porque, como eu falei, pastor, quando é que uma estrela vai cair do céu, né? Qualquer estrela é maior do que o planeta Terra. Não existe. Então dá para entender que esses abalos, né? Esses fenômenos cósmicos, na verdade, tudo ali é simbologia. Ele está usando uma simbologia dentro da cultura hebraica, né? A cultura em que o livro foi inserido. Então não tem como uma estrela cair do céu, já falei isso várias vezes, entendeu? Então ele tá colocando ali, olha, estrela caindo do céu, mas está esquecendo que o contexto faz parte da destruição de Jerusalém. E novamente ele conjecturando o termo vós. Ah não, mas não é vós, eles, aquela geração. Então é quem? É vós quem? Ele estava falando para aquelas pessoas. Então, que vós? Pessoas que não estavam ali? É loucura ele usar o termo aquela geração, não esta geração. Esta que está perto, né? Todo mundo, a diferença ainda de esta e essa no português, né? Esta que está perto. Então, ele iria usar aquela, não esta. É brincadeira isso daqui, sério mesmo, gente. Isso aqui é uma brincadeira. Está brincando com as escrituras sagradas. Está mentindo na cara dura. E aqui eu não estou fazendo uma difamação. Estou colocando algo que está acontecendo.
Aqui o que está acontecendo é um pastor inventando uma mentira, que eu estou colocando como conjectura, para tentar sustentar a sua pregação, que nunca acontece. Né? Esse apocalipse que eles pregam nunca acontece. Quantos anos? Eu tenho 41 anos, eu nunca vi acontecer nada do que eles pregam. É brincadeira isso daqui. O texto, de fato, é acerca da volta de Jesus. Então, Jesus diz, olha, quando virdes isto acontecer, então Jesus não está dizendo assim, vocês vão ver. Jesus não disse o dia. Jesus disse sim, vocês irão ver. Está falando para vós, aquelas pessoas que estavam ali, escutando a pregação. Então, que loucura que é essa? Ó? É vós, mas não são vocês, tá? Vós não são... Imagina Jesus Cristo falando isso, gente, ó. Quando vós, então vós, mas não são vocês. São outras pessoas que não são vocês, não estão aqui, é no futuro. Que loucura, gente. E a hora da volta dele, até porque como ser humano, o próprio texto, aqui nesse contexto vai dizer... E essa história de hora, né, o momento em que Jesus iria voltar, é lógico que ele fala, nem os anjos, ninguém saberá esse dia. Ele não está falando que não faz parte do contexto, ele só está falando assim, ó, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, porém o dia, a hora, ninguém vai saber, ou seja, vai acontecer nessa geração, eu só não vou aqui falar qual é o dia e qual é a hora, vai ser durante essa geração, é isso que ele está falando, só não vai falar o dia. E os próximos versos que disse, nem o filho, nem os anjos, ninguém, somente o Pai é que sabe o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus Cristo, da volta dele. Então, tendo esta visão de que ninguém sabe o dia e a hora, quando Jesus fala para os seus discípulos, ele fala com esta perspectiva. Você vai notar, inclusive, que esta era a crença que os apóstolos alimentavam justamente por não saberem o dia da volta de Jesus. Eles sempre pregavam como se Cristo fosse voltar nos tempos deles. Vamos lá, gente. Vamos lá. Antes de ele continuar, ele vai falar agora de Paulo. Agora o problema vai ser Paulo, São Paulo, tá? Mas antes, deixa eu explicar esse texto novamente. Vou explicar como é usado o termo vós, tá? Prestem atenção nesse texto aqui, olha. Eu já coloquei o dicionário mostrando que vós significa as pessoas que estavam ali escutando a pregação, tá? Preste atenção que em Mateus 24 ele usa o termo vós, dizendo, né, que aquelas pessoas iriam ver tudo aquilo acontecer. E num texto antes, em Mateus 23, que é tudo continuação, tá? Mateus 23, Mateus 24 fala da mesma coisa. Ele usa o termo vós, prestem atenção, o termo vós e o termo geração. Do mesmo modo, para aquelas pessoas. Quando ele fala, ai de vós, escribas e fariseus. Ele está falando, que vós é esse? São os escribas e os fariseus. E ele vai falar aqui, ó, hipócritas, né? Pois, né, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E mais abaixo no texto ele vai falar assim, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra. Mais uma vez usando o termo vós, apontando para aquelas pessoas. Que pessoas? Os escribas e fariseus. Ele não está falando de uma geração futura. E ele termina dizendo, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha o termo vós aparecendo, geração aqui. E falando exatamente para aquelas pessoas. Tá? Beleza. Agora prestem atenção no texto que ele está explicando. Está aqui, ó, Marcos 13. É a mesma coisa. Ele fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vocês, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto, né? Sabei que já está perto as portas. Ele passou reto nesse as portas, né? Mas Jesus Cristo está falando, ó, quando virdes tudo isso, vós, né? Assim também vocês. Não está falando aqueles, aquelas, não, está falando vocês. Está aqui, ó. Quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas.
Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, vós, esta geração, iria ver todas aquelas coisas, a mesma coisa que estava nesse texto aqui. Ele falando para os fariseus. Tá aqui, olha. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Vou colocar aqui de novo. Ele falando para os fariseus. Ai de vós, fariseus e escribas, né? Falando, vai cair o sangue, né? O sangue dos justos vai cair sobre vós, fariseus e escribas. E falando sobre esta geração. É a mesma coisa, tá? E para terminar, que eu falei que ele passou reto sobre o termo porta, tá aqui, olha. Assim também vós, novamente, quando virdes sucederem essas coisas, né, estas coisas, sabei que já está perto as portas. E aí Tiago, vem lá, São Tiago, escreve lá no capítulo 5 da sua carta, sede vós também pacientes, fortalecei-os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E ele vai usar o mesmo termo, porta. Lembra que eu falei para vocês, né? Olha, guarda o termo geração, termo vós e a palavra porta. Olha aqui. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Será que São Tiago não sabia nada do que ele estava falando? Será que ele não estava vendo que tudo estava acontecendo quando ele falou, eis que o juiz está à porta? Hã? Será que São Tiago não fazia parte daquele vós, quando virdes todas essas coisas, né, acontecendo? Cara, é brincadeira isso daqui. Agora, prestem atenção que ele vai usar aquele sofisma de que os apóstolos não sabiam nada. São João não sabia nada do que estava escrevendo no Apocalipse, né? Igual o Marisvan. Prestem atenção, agora a culpa é de São Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que não devemos ficar ignorantes com respeito àqueles que já morreram e etc. Mas eles vão ressuscitar com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, e nós, os vivos, os que ficarmos, veja que Paulo se inclui. Então Paulo esperava Jesus voltar nos dias dele. Ele não esperava que ia morrer e etc. Aconteceu, ele morreu, mas ele esperava que Jesus voltasse nos seus dias, como nós também aguardamos a volta de Jesus. É por isso que Jesus, dentro desse contexto... A culpa agora é de São Paulo, né? É brincadeira, né? Mas entenda, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses é uma outra situação. Aquela comunidade estava passando por um momento difícil, e aquela comunidade estava caindo no descrédito. Ela também estava, não tinha mais crença ali. Por quê? Existia uma seita que se dizia cristã na época, dizendo que a ressurreição não iria acontecer. E o cristianismo, né, se baseia na ressurreição dos mortos, certo? E tinha outra seita dizendo... São Paulo diz isso em suas cartas. Tinha uma outra seita dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Então, olha, ao mesmo tempo, tinha uma seita dizendo que a ressurreição não iria acontecer, que isso não existia, e outra seita dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E essa carta que São Paulo envia aos Tessalonicenses é exatamente por causa disso. Aquela comunidade estava passando por um momento difícil e tinha perdido a fé. Uns ali acreditando que a ressurreição não iria acontecer, que isso não existia, que o cristianismo era uma mentira, e outros falando, não, já aconteceu e vocês ficaram. A ressurreição, tudo que foi prometido já aconteceu e vocês ficaram, a respeito da ressurreição. Então essa carta de Paulo ali, quando ele fala nós, e fala da ressurreição, da Cristo vindo do arrebatamento, é uma carta de esperança, quando ele fala para aquelas pessoas, vocês serão arrebatados, não está falando exatamente que iria acontecer com aquelas pessoas, mas estava dando esperança para aquelas pessoas, novamente na ressurreição dos mortos. Então tem que colocar tudo dentro do contexto, dentro da situação. Agora, a pregação de Cristo foi bem antes dessa carta, e era um outro contexto, uma outra situação. Ele estava ensinando, Jesus Cristo estava ensinando o que era a grande tribulação. E a grande tribulação dizia a respeito da destruição de Jerusalém. Agora, mas prestem atenção no final aqui, que ele vai dar uma escorregada com a interpretação adventista. Olha só. Ele
Ele diz, estai apercebidos. Prestem atenção. Por quê? Porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Pode ser essa geração ou pode ser a outra, mas a questão é, esta partícula, esta geração, refere-se aos discípulos ou refere-se à geração que vira os sinais acontecerem? Se refere aos discípulos, aquelas pessoas que estavam escutando, porque era aquela geração que iria ver essa vinda de Cristo. Só que essa vinda de Cristo, meu amigo, né? Como eu falei, é a vinda de Cristo nas nuvens e não a vinda de Cristo ao planeta, tá? É a vinda de Cristo em juízo contra Israel, é muito claro isso na Bíblia, tá bom? Ele vai entrar, é lógico que ele vai, se ele tentar refutar esse vídeo, ele vai falar assim, não, mas ninguém viu Jesus Cristo, lógico, não tinha uma máquina fotográfica na época, não tinha uma câmera, ninguém tinha celular para filmar essa vinda de Cristo, né? Entendeu? Me desculpa, eu peço desculpas por isso, porque na época não tinha ninguém que pudesse registrar isso daí, mas como eu falei, Santo Estevão viu essa vinda de Cristo, São Tiago já estava vendo essa vinda de Cristo, tá? Vamos continuar aqui, gente. Aí é que está a chave para um entendimento da passagem. O comentário bíblico adventista, falando sobre este tópico, diz o seguinte: em geral, os comentaristas têm observado que a expressão esta geração, em Mateus 23, 36, se refere a dos apóstolos. Jesus usou várias vezes a expressão esta geração, conforme eu mencionei, neste sentido, e aí tem várias referências. Obviamente, as previsões de Jesus sobre a queda de Jerusalém no ano 70 se cumpriram antes de muitos dos seus contemporâneos, que seus contemporâneos ali morressem. No entanto, as palavras esta geração, no verso 34, no contexto do verso 27 a 51, exclusivamente lidam com a questão da volta de Jesus. Se esta geração... Perceberam a conjectura? Então, ele pegou ali uma interpretação adventista, não sei que livro que ele pegou ali, mas ele leu uma interpretação adventista onde, né, são sinceros, até certo ponto. São sinceros. O termo geração, geralmente, ainda fala geralmente, no geral, quando fala geralmente, por causa do, né, em geral, é usado para aquela geração apostólica, tá? Então, e ainda fala assim, ó, falando sobre a destruição de Jerusalém que iria acontecer tempo depois, né, da ressurreição de Cristo. Correto. Mas, aí colocam mais, mas naquele caso específico, quando fala, né, sobre a vinda de Cristo, naquele caso específico, não, ali não. Ali o termo geração é outra coisa, ali eu vou ter que conjecturar. É a mesma coisa que eu falo no Apocalipse. São João escreve o Apocalipse dizendo, eu irei escrever as coisas que irão acontecer em breve, porque o tempo está próximo. O que iria impedir São João de escrever que aquilo iria acontecer 2000 anos depois? Ou séculos depois que ele escreveu? O que iria impedir São João? Nada. Não tinha nada que iria impedir São João de escrever o correto, se fosse correto, entre aspas, tá? Se fosse o correto. A mesma coisa de Jesus Cristo. O que estava impedindo Jesus Cristo de dizer, olha, é uma geração futura. Tudo vai acontecer com aquela geração, não com esta geração, com aquela geração. Ou com, sei lá, tudo vai acontecer daqui 20 gerações. O que iria impedir Jesus Cristo de falar isso, meu filho? Nada. Por que Jesus Cristo iria, em sua pregação, dizer algo que iria causar um engano naquelas pessoas? É brincadeira isso aqui, é brincadeira, sério. Refere-se aos discípulos, aí a gente está numa situação difícil, porque Jesus não voltou na época deles. Aí a gente está numa situação difícil. Não está numa situação difícil nenhuma. Jesus voltou na época deles. Sim, tanto que São Tiago, tá aqui, olha, São Tiago, de novo, vou colocar aqui, presta atenção, tá aqui, olha, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz já está à porta. E Jesus Cristo, ele diz o que mesmo sobre isso? Sobre as portas, Jesus Cristo diz assim, assim também vós, aquela geração de São Tiago. Tiago estava escutando essa pregação. Tiago aqui, ó, São Tiago, estava escutando, fazia parte desse vós. Assim vós, né? Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabeis que já está perto as
portas. Lá em Mateus 24 fala que está próximo, né? Usa o mesmo termo que Tiago usou aqui, olha, né? Que a vinda do Senhor está próxima e fala, eis que o juiz está à porta. E lá em Mateus 24 fala exatamente que está próximo às portas. Jesus Cristo está próximo às portas, entendeu? Então, Tiago fazia parte desse voz. Então, é porque ele viu isso acontecer. Como ninguém viu? Santo Estevão, antes do martírio, olhou para o céu e viu o quê? Jesus Cristo nas nuvens. Como ninguém viu, meu Deus do céu? Como ninguém viu? Mas esta geração é uma referência àqueles que veriam estes acontecimentos e... Não, é uma referência a vós. Vós, aquelas pessoas que estavam escutando. Mais uma vez aqui, olha. Vós, designa as pessoas com as quais se fala. Pastor, quem visse esses acontecimentos veria também a volta de Jesus. Esse é o pastor enrolão, tá? Enrolão. Se quiser aí, ó, pode fazer um vídeo refutando, que eu irei refutar novamente, tá? Faça um vídeo me refutando, por favor. Eu peço, tá? Deixa eu mudar a cena aqui e voltar para a cena principal. Eu peço para que esse pastor me mostre um texto nas escrituras, porque ele é só escriturista. Um texto onde alguém usa o termo vós, que não seja para aquelas pessoas que estão escutando. Vós, quando virdes, então vocês irão ver, vocês. Me mostre um texto onde usa ali esta geração, esta que está próximo, tá? Geração para alguém que não estava ali escutando. Me mostre um texto. Isso é um show de sofismas. É um show de embustes e sofismas. E ali coloca aquilo que eu chamo de achismos de propriedade, né? É o que eu acho. Não é o que está escrito. Não é o que Jesus Cristo pregou. É o que eu acho. Esse é o famoso apocalipse protestante. Como eu falo, gente, eu não estou aqui condenando o apocalipse futurístico. Tá, tem gente que acredita aí, né? O professor Carlos Nogueira, né? Eu entrevistei o Robson e eu, né? Nós entrevistamos lá o professor Carlos Nogueira. Ele acredita nesse apocalipse futurístico. O André Chilano agora, ele acredita, né? Tem uma outra interpretação agora, futurística também do... Sério, mas eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque é isso daí. Tem que conjecturar. Você tem que usar achismos de propriedade e também especulações. Senão você não consegue interpretar o Apocalipse, tá? E prestem atenção a forma com que eu fiz o exegese. Eu peguei outros textos, peguei ali de Mateus 23, onde eu uso o termo vós, o termo geração. Peguei lá a carta de São Tiago, onde eu uso o termo, né, a vinda de Jesus Cristo, o termo porta, o termo próximo. Eu mostrei que tudo faz parte do mesmo contexto. Tudo isso é exegese. Uma exegese objetiva e não especulativa, tá bom? Isso aí, minha gente. Quem conhecer aí o pastor aí, manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo, tá? Infelizmente, pastor, você mentiu. Cara, eu não entendo essa questão aí do protestantismo. O primeiro dogma de fé do protestantismo é a mentira. Se não mentir, não é protestante. Tá? É lógico, com as palavras adocicadas, né? São Paulo nos alertou, São Pedro também nos alertou dessas palavras, né, adocicadas, né? Pessoas ali com mansidão, né? Então, enfim, nos alertou, mas está mentindo, infelizmente, tá? Tudo para defender um apocalipse desgraçado, como eu falo, é um apocalipse desgraçado, tá? Porque o apocalipse de João não, é o apocalipse da graça. Esse é desgraçado para defender que nunca acontece. Nunca acontece, gente. 41 anos eu tenho. Desde que eu sou criança, né? Desde que eu sou criança eu escuto esse apocalipse protestante. Nunca acontece, nunca. Sempre vai acontecer da próxima vez. Sempre vai acontecer da próxima vez, tá, gente? Então, vamos explodir esse pastor aí. Explodiu o pastor, tá? Pronto, foi pro saco essa pregação. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.